Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Hoje a gente está começando aqui mais uma live, né? E nós vamos fazer hoje alguns apontamentos sobre figuras geométricas, né? Especificamente sobre triângulos. Mas antes da gente começar essa aula, eu gostaria de saber de vocês se vocês conseguiram resolver ou se entenderam de fato como foi o procedimento para a resolução do problema dos 35 camelos. E se vocês quiserem que eu resolva aqui, que eu traga aqui a solução matemática feita pelo personagem, aí vocês deixam aqui nos comentários que depois eu trago essa solução aqui em forma de vídeo explicado como é que ele conseguiu fazer essa proeza, né? O que é que acontece ali pelos cálculos matemáticos, como é que ele faz para chegar naquela divisão satisfatória para os três irmãos ali e ainda sair ganhando ali um camelo junto com o seu amigo, né? Então, nós vamos falar uma série de vídeos que eu vou estar fazendo para aprofundar um pouquinho e trazer algumas ideias intuitivas sobre os conceitos de figuras geométricas, né? Principalmente aquelas mais básicas, triângulos, retângulos, pentágonos, hexágonos, sobre essas figuras. Eu vou trazer uma série de vídeos falando sobre algumas características dessas figuras e algumas noções em que, geralmente, quando a gente trabalha na escola, a gente deixa passar essas intuições a respeito dessas figuras, né? A matemática que nós trabalhamos hoje em dia na escola, a matemática que atualmente, né, que é trabalhada no ensino regular, ela é uma matemática de algoritmos, né, e de procedimentos, uma receita em que as pessoas é, passam a seguir passos e esses passos levam a um resultado. As pessoas não estão se importando com o entendimento do conceito, e sim sobre seguir passos, né, para chegar a um determinado resultado. Então, nós aqui vamos trazer alguns elementos que fazem a gente refletir um pouco sobre esses procedimentos, sobre esses métodos, algumas coisas que são conceitos fundamentais que levam a matemática ao o que era anteriormente a todo esse método, esse procedimento. Porque, ao contrário do que a gente pode imaginar, a matemática não é apenas esse aspecto de algoritmo, né, de cálculo computacional, como hoje a gente está falando. A matemática já teve, inclusive, um tempo em que ela era tida como elemento de um elemento de diversão, né? As pessoas se divertiam para fazer cálculos, para fazer coisas matemáticas, a pensar a respeito da matemática em determinados assuntos, né? Então, nós vamos hoje falar sobre triângulos. O que a gente pode pensar a respeito de triângulos que, às vezes, durante o nosso ensino de matemática, isso nos deixa despercebido, né? A primeira coisa que nós temos que nos atentar quando nós falamos a respeito de um conceito, e esse conceito matemático, é estar preocupado com o nome das coisas. O nome das coisas, ele reflete aquilo que, geralmente, que eles significam. Então, é muito importante que a gente dê atenção a esse nome. Então, normalmente, as pessoas já não estão acostumadas a pensar tanto sobre o nome das coisas. Então, em matemática, também é importante que nós verifiquemos esses conceitos e os nomes que são dados para esses conceitos. Eles representam, muitas vezes, aquilo que é a ideia do conceito. Então, para que a gente entenda um pouco mais a respeito de um triângulo, e observe que isso é um conceito que a gente já tem na nossa cabeça, muitos de nós já estudamos triângulos, ou aqueles que estão estudando ainda triângulos, mas que você já tem essa noção do seu cotidiano, em algum momento já foi apresentado
um triângulo para você, e você, se você está estudando triângulo agora, você já conhece essa figura antes de você ter chegado na escola, antes de você ter chegado nesse ponto de estudo em que você vai começar a ver algumas considerações a respeito de triângulo. Então, a primeira coisa é você se atentar ao que é que significa o nome triângulo, né? Uma figura de 3 lados, uma figura geométrica, né, de 3 lados, e que também, consequentemente, tem 3 ângulos, né? Então, esse tri aí representa 3, né? E o ângulo representa o ângulo. Então, uma figura que tem 3 ângulos ali. E o que é um ângulo? Essa pergunta tem que estar na nossa cabeça. Se eu tenho uma definição de uma coisa que possui 3 ângulos, a partir de agora eu tenho que me perguntar o que é um triângulo, ou o que é um ângulo. Se eu definir aquele conceito que eu estava anteriormente pensando, em função agora de um ângulo, eu preciso saber o que é um ângulo. E aí a gente começa a pensar nessa questão de como é que funciona a matemática. E entender como é que funciona a matemática faz com que eu comece a entender conceito por conceito o que é que ele significa. Primeiro, a matemática ela funciona com definições. Os matemáticos, os estudiosos, ao longo do tempo, devido às suas necessidades, eles vão definindo as coisas para que aquilo não fique vazio, não fique subjetivo, né? Uma pessoa pense uma coisa, outra pessoa pense outra. Uma pessoa acredita que triângulo é isso, outra pessoa pensa que triângulo é aquilo. E essas definições precisam estar claras e objetivas em matemática. Essa é a função da matemática. Então, as definições de matemática são para que distinguir cada objeto da matemática, né? E a cada elemento da matemática a gente vai chamando de objeto, como se fosse um objeto concreto. Existem os objetos que são os objetos da matemática, e esses objetos, eles são objetos que são objetivos, né? A intenção desses objetos é que sejam objetivos. E aí nós temos essa questão da matemática, né? Que ela é feita por definições. E ela anteriormente também é intuitiva. Ela precisa ser intuitiva. Ou seja, ela precisa representar algo que seja simples de ser entendido. Não adianta eu ficar definindo as coisas para que seja entendido e essas definições sejam a partir de elementos que as pessoas não entendem. Então, a partir de elementos simples, começa-se a desenvolver determinadas definições, e a partir dessas coisas simples, intuitivas, é que você chega em conceitos mais complexos, para que você consiga entender esses conceitos mais complexos. Então, nós temos aí, a princípio, 2 entendimentos a respeito do conceito de ângulo, que são divulgados aí nos livros de matemática e defendidas por esses ou por aqueles matemáticos, né? A primeira que eu costumo falar é quando você tem o encontro de 2 semirretas, né? Então, você tem em que elas têm um ponto em comum. Então, essas 2 semirretas, o conjunto de pontos em que essas 2 semirretas formam, mais o ponto que tem interseção entre as duas, formam um ângulo. Isso é intuitivamente, uma das definições que tem a respeito de ângulo. A outra, que também aparece muito difundida, é que o ângulo é o conjunto de pontos em que, quando eu tenho duas semirretas se cortando, esse conjunto de pontos aqui dessa área, essa área formada por essa interseção dessas 2 semirretas, é o ângulo, né, em si. E observe que a palavra ângulo, ela também determina a medida desse ângulo, né? Além de você definir um conceito, um objeto que se chama ângulo, você tem também uma medida para esse objeto, para distinguir entre objetos diferentes, para distinguir entre um ângulo e outro. Então, observe que aí a gente já tem um significado de ângulo que, se não tiver muito claro na cabeça das pessoas, quando a gente está estudando esse conceito de ângulo, então hoje em dia, principalmente, que a gente vai na internet, vai
nisso e vai naquilo, você costuma ter dificuldade de entender esse conceito. Por quê? Porque você vai num local, ele está dizendo uma definição, e você não compreendeu essa definição muito bem. E aí você vai em um outro local e encontra uma definição um pouco diferente, que é diferente de uma da outra, mas como você ainda não compreendeu de fato a primeira, você acha que essa segunda está, de certa forma, explicando a primeira, ou a primeira explicando a segunda, de uma certa maneira, e você acaba não compreendendo nenhuma e nem outra. E aí, daqui a pouco, você começa a pensar que é você que tem dificuldade, né, de compreender aquilo, quando, na verdade, são duas coisas diferentes. E aí é onde entra o papel, por exemplo, de um orientador, do próprio professor, que apresente essas duas coisas para que as pessoas entendam que existe essa dicotomia em alguns aspectos de definições. E, e acontece que, às vezes, nem o próprio professor tem essa noção desse aspecto. Então, costuma embaralhar um pouco a cabeça dos alunos, e aí a gente começa a ter dificuldade de entender os conceitos, quando, na verdade, são conceitos simples. Então, esses dois entendimentos, observe que eu fui nos principais sites que a gente pesquisa, por exemplo, um aluno de escola, por exemplo, normalmente vai pesquisar e encontra esses sites, são os mais famosos. Geralmente se procura conceitos relacionados à matemática do ensino fundamental e do ensino médio. E nos principais lugares onde se pesquisa, existe essa distingue o que é uma e o que é outra. Então, começa se falando que ângulo é isso, e lá no meio embaralha e fala que ângulo é aquilo, e usa outra definição. Então, você começa sem entender o que é a primeira definição e você continua sem entender até o final. Né? Embaralha um pouco a sua cabeça. Então, a gente, essa questão das informações que estão muito disponíveis hoje em dia, também, se você não tem alguém que tenha conhecimento, que tenha essa forma de orientar para que você possa entender as informações que estão sendo passadas, às vezes até acaba atrapalhando e causando um certo frustração na pessoa que está estudando aquilo, porque estuda, e às vezes não consegue entender o que é que está estudando. Então, é preciso tomar cuidado com essas informações que são colocadas, com a maneira como a gente pesquisa essas informações na internet, essas informações que estão disponíveis aí. E essa questão da matemática e das definições parece que é um pouco longe da gente, parece que é algo que foi criado por gênios ou por pessoas altamente inteligentes e tal, mas na verdade não é isso, né? A matemática, ela é simples, ela pode não ser fácil, né? Mas que ela é simples. Ela é, na verdade, a ideia da matemática, e aí a gente traz para a geometria, que é o que a gente está trabalhando aqui agora. A geometria, ela nada mais é do que uma simplificação da intuição, do conhecimento que a gente tem sobre o nosso mundo real. Então, quando eu falo de objetos geométricos, esses objetos, eles representam uma simplificação do aquilo que nós conhecemos dos objetos físicos. Então, quando a gente fala assim, um triângulo, ele é um objeto abstrato que só existe na nossa cabeça, só existe na cabeça do ser humano, né? Só existe enquanto na nossa imaginação. É um conceito unicamente teórico. Mas existe, e ela precisa existir, a matemática precisa, a geometria precisa estar de acordo com alguns elementos reais do nosso mundo que satisfaçam mais ou menos ali, em proximidade, em que a teoria descreve. Porque se isso não ocorre, essa teoria não serve para nada. Então, essas coisas teóricas precisam satisfazer a elementos naturais, reais, que a gente que são tangíveis, né, que a gente pode pegar, a gente pode tocar. Então, quando eu falo de triângulo,
estou reais, que a gente possa, que são tangíveis, né, que a gente pode pegar, a gente pode tocar. Então, quando eu falo de triângulo, eu estou me referindo a esse objeto que é unicamente imaginário, a gente pode falar. Só existe na nossa cabeça. Mas quando eu falo de forma triangular, então essa forma triangular, aí sim, os objetos reais possuem formas triangulares. Então, é preciso que a gente entenda essas coisas da matemática para poder a gente compreender os conceitos. Eu não posso ficar tentando levar os conceitos, aqueles conceitos da geometria, como se eles fossem reais do nosso mundo. Não, são elementos teóricos. Então, aí vem a pergunta, né, o que é um triângulo, que é o que eu estou fossem reais do nosso mundo. Não, são elementos teóricos. Então, aí vem a pergunta, né, o que é um triângulo, que é o que eu estou respondendo aqui agora. Um triângulo é essa figura plana, geométrica, abstrata, formada por 3 ângulos e 3 segmentos de reta, unidos por 3 vértices. Esses vértices são os pontos de interseção desses segmentos de reta, e esses segmentos de reta formam 3 ângulos, né? E aí eu vi uma das definições que eu vi na internet foi dizendo que triângulo é quando eu tenho 3 retas, e essas retas, quando são um triângulo é formado por 3 retas, e essas 3 retas, quando se unem, formam os vértices. Então, observe que aí já tem uma definição que não é correta. O triângulo não é formado por 3 retas. Existem, né, na verdade, 3 segmentos de retas que formam esse triângulo. Existe uma reta que passa em cada lado, a qual esse segmento de reta faz parte, mas o triângulo, de fato, é formado apenas pelos segmentos de reta, e não pelas retas em si. Então, entender esses conceitos para poder você, depois entendendo esses conceitos, você começar a manipular essas figuras. Como é que você vai manipular um objeto ou qualquer coisa se você não conhece esse objeto? Como é que você vai agora aprender a encontrar alturas? Como é que você vai aprender a encontrar medidas de lados ou fazer relações entre esses lados, se você nem sequer entende o que é o objeto que você está trabalhando naquele momento? Então, nós precisamos, a partir do momento que nós entendemos sobre esses triângulos, a partir de então a matemática começa a sistematizar todo esse conhecimento a respeito desse objeto. E aí nós temos que entender qual é a necessidade de se fazer isso. Essa necessidade é a mesma que a gente tem em casa, por exemplo. Quando eu tenho uma determinada quantidade de coisas na minha casa, e imagine que você vai jogar tudo isso dentro da sala. E aí, tudo isso jogado na sala forma aquilo que a gente chama de bagunça. Essa bagunça, qualquer pessoa, qualquer criança, intuitivamente chama aquilo de bagunça. As pessoas, né, entendem que aquilo ali é algo desordenado, é algo que não nos traz segurança para lidar com aquilo. Então, a primeira coisa que a gente tem necessidade é de organizar as coisas. E esse organizar significa classificar as coisas, classificar esses objetos, classificar as coisas, classificar esses objetos de acordo com as suas características, de acordo com as suas cores, de acordo com a sua utilidade. Por exemplo, na nossa casa, a gente costuma, né, colocar as coisas da sala na sala, as coisas do quarto no quarto, do banheiro no banheiro, da cozinha na cozinha. Isso já é uma forma de classificar os objetos, de separar os objetos para que a gente possa ter controle daquilo. Imagine que a gente vai guardar as panelas, por exemplo, no quarto, ou você vai colocar os livros que estão na sala, no banheiro e tudo mais. Então, observe que vira uma guerra e você não tem controle daquilo. Então, a primeira necessidade para classificar alguma coisa é você ter controle daquilo. A partir do momento que você classifica, você começa a ter controle. Então, quando você tem controle, você consegue pensar além daquilo do próprio objeto, né? A partir do momento que você tem as coisas organizadas na sua casa, cada coisa no seu lugar,
cada coisa junto com cada coisa, de acordo com sua classificação. Você pode, as coisas organizadas na sua casa, cada coisa no seu lugar, cada coisa junto com cada coisa, de acordo com sua classificação. Você pode agora pensar na sua utilidade. Né? Se você tem as panelas já guardadas já no lugar das panelas, você só precisa agora se preocupar como é que você vai usar aquela panela. E a partir desse momento, que depois que elas estão classificadas, é que você começa a usar esses objetos. Então, da mesma forma, é o conhecimento em matemática, ou qualquer conhecimento, mas em matemática mais especificamente. Então, agora que a gente conhece o triângulo, a gente precisa classificar esses triângulos, porque existem vários tipos de triângulos. Então, nós precisamos agora classificar esses triângulos. E esses triângulos eles podem ser colocados em 6 classes diferentes, né? Observe que o triângulo ele é formado por 6 elementos básicos, né? São 3 lados e 3 ângulos. Os 3 vértices, né? Seriam 9 elementos, mas os vértices são invariáveis por se tratar de pontos, então, na verdade, eles não têm variação ali de mudança, né? O que acontece é que um triângulo ele pode variar, né, quanto o tamanho do seu lado, e ele pode variar quanto à abertura dos seus ângulos. Então, essas variações que podem ter o triângulo são classificadas. De acordo com as variações que você tem dos lados, eles são classificados de acordo com os lados. De acordo com a variação dos ângulos, são classificados de acordo com os ângulos. Então, de acordo com os lados, a gente pode classificar os triângulos de 3 formas. Primeiro, que é o mais conhecido de todos, talvez, é o triângulo que a gente mais lembra quando se fala de triângulo, que é aquele triângulo que tem 3 lados congruentes, ou seja, com a mesma medida, 3 lados iguais na linguagem popular. E esse triângulo é chamado de triângulo equilátero. Né? Ele tem justamente esse nome porque tem os lados congruentes, os lados com a mesma medida, né? E depois eu tenho um triângulo isósceles, que tem 2 lados com o mesmo tamanho, e tem um terceiro lado, que é chamado de base, que pode ser com um tamanho diferente. Ou seja, mas a definição de isósceles é que eu tenho pelo menos 2 lados que sejam congruentes. Claro que o terceiro lado também pode ser congruentes. Claro que o terceiro lado também pode ser congruente aos outros 2, e aí cai no caso específico do triângulo equilátero. E depois eu tenho o triângulo outros 2, e aí cai no caso específico do triângulo equilátero. E depois eu tenho o triângulo escaleno, em que os 3 lados, a condição necessária, né, para que ele seja escaleno, é que os 3 lados tenham medidas diferentes. Então, essa é a forma de eu classificar os triângulos quando há a relação entre os lados, que eu posso classificar de acordo com essa relação. E, de acordo com os ângulos, eu posso também ter essa variação. Eu posso ter um triângulo que tem um ângulo menor do que 90 graus, os ângulos menores que 90 graus, então, nesse caso, eu chamo esse triângulo de acutângulo. Ou posso ter um triângulo que é muito famoso, né, que é o triângulo retângulo, em que um dos ângulos é 90 graus. E eu posso ter um triângulo em que um dos ângulos é maior do que 90 graus, e nesse caso a gente chama de obtusângulo. Então, observe que quando eu classifico esses triângulos, eu já tenho algumas características que cada grupo que esses triângulos vão pertencer possui. Então, quando eu olhar para um determinado triângulo, eu já vou procurar essas características para ver onde é que ele se encaixa. Se chega um objeto novo na minha casa, eu vou procurar saber de que parte é aquele objeto. Se é da sala, se é da cozinha, se é do banheiro. Então, primeiro eu tenho que saber de onde é aquele objeto para depois eu guardar e depois eu poder utilizar aquele objeto. Então, classificar esse objeto é muito importante. E aí, agora nós vamos falar um pouquinho sobre as utilidades dos triângulos, né? Aquele triângulo, de fato, que a gente vê na vida real, no sentido da forma geométrica, né? Mas costumeiramente a gente chama de triângulo mesmo, né? Aqueles que têm a forma geométrica. Então, tem muitas coisas que são usadas de formas triangulares para ser construídas. Por exemplo,
a gente vê muitas pontes, né? Pontes, treliças, que são essas coisas que são colocadas em barracões, em grandes áreas, são feitas de ferro, e geralmente são feitas com triângulos, né? Vão sendo traçados ali triângulos, para que se torne um pouco mais rígida aquilo ali, e você não precise colocar algo tão... gaste muito material para fazer aquela parte do telhado, por exemplo, né? Que se usam as formas triangulares. Um exemplo muito famoso, né, que a gente tem são torres, né? A gente vê torres que são feitas com formatos de vários triângulos. Uma torre muito famosa é a Torre Eiffel, né? Localizada lá em Paris, e que todo mundo praticamente já ouviu falar nessa torre. E se a gente observar, ela também tem lá vários triângulos que formam aquela torre. E por que será que acontece isso, né? Por que será que são usadas formas triangulares para construir essas coisas? E existe uma forma triangular que geralmente a gente tem em casa. Todos vocês devem ter em casa essa forma triangular, e eu trouxe aqui para que eu possa demonstrar, que é muito usado para colocar prateleiras, que é chamada, né, costumeiramente de mão francesa, ou mão inglesa, alguma coisa assim, desse sentido, né, que nada mais é do que uma forma triangular, feita de um determinado material, que geralmente pode ser aço, e aí a gente usa para colocar prateleiras, né, essa forma, porque ela se torna rígida, apesar de ser um aço aqui bastante flexível, né? Não precisa ser tão espesso, mas observe que eu não consigo fazer o movimento para que ele se mova. Ele é uma forma rígida, e é por isso que o triângulo é usado nessas construções, porque o triângulo é uma forma rígida. Diferente, por exemplo, de outras figuras geométricas, como os paralelogramos, né? Tem aqui, por exemplo, um exemplo de objeto feito de forma com paralelogramos, e aí observe que quando eu tenho um objeto feito de forma, por exemplo, aqui, de um quadrilátero, ele não é rígido. Eu consigo movimentar esse objeto, então não é uma forma que é viável para construções em que eu quero ter essa rigidez, essa questão de não movimento, né? O triângulo é usado em lugares onde eu não tenho essa questão do movimento. Já no caso desse objeto, ele foi usado justamente essa qualidade, essa propriedade do paralelogramo de ser flexível, e aí usaram para construir esse objeto aqui. Certo? Ou seja, um quadrilátero, uma figura que tem 4 lados, não é uma figura rígida, ao contrário do triângulo. Então, aí vai uma pergunta aqui. Por que que o triângulo... E eu quero que vocês me respondam isso de maneira, né, intuitiva, que vocês não precisam procurar, pesquisar e fazer grandes estudos, mas pense um pouquinho a respeito ali, com o conhecimento que vocês têm, ou que vocês estão estudando, a respeito do triângulo, do que eu expus aqui para vocês hoje, e pense a respeito, por que que o triângulo é rígido e por que que o quadrilátero não é rígido? E aí respondam aqui nos comentários, que eu quero ver o que é que vocês estão pensando a respeito, e depois eu vou trazer um vídeo falando sobre por que que esse triângulo é rígido, de uma maneira intuitiva, né? Por que que a gente compreende que esse triângulo é rígido e que ele provoca essa rigidez nas construções que eles são aplicados. Uma outra coisa que eu queria trazer aqui para vocês, e depois de fazer todo esse levantamento, né, a respeito do triângulo, e para que a gente possa pensar a respeito daquilo que a gente está estudando, antes de se aprofundar em cálculos que são meramente algoritmos, cálculos que são meramente procedimentos que qualquer computador pode fazer, qualquer
né, dita aí essas novas tecnologias que são colocadas, pode fazer isso. Agora, pensar esses conceitos, pensar esses fundamentos, pensar essa intuição, aí isso se é reservado apenas para a mente humana. Então, e é isso que a gente pretende trazer aqui nos vídeos para vocês. E eu gostaria que vocês colocassem também aqui nos comentários quais são os conteúdos que vocês gostariam que eu tratasse aqui nos próximos vídeos, ou que vocês gostariam que eu respondesse alguma questão, alguma dúvida a respeito de conteúdos matemáticos, para que vocês possam pensar e a gente possa pensar junto a respeito disso e eu possa trazer algumas contribuições para vocês. Tá certo? Vamos trazendo então aqui os comentários e depois eu vou respondendo à medida que a gente vocês forem colocando. E um abraço para todos e até a próxima com o nosso vídeo sobre a geometria e as figuras geométricas básicas.